paz do nosso Senhor Jesus Cristo? Em Joel 2,32 está escrito: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É nessa esperança que nós celebramos mais um encontro, é nessa esperança que nós nos reunimos nesse espaço, na presença do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu convido você a pegar a sua Bíblia, tem uma Bíblia aí do lado. Nós vamos fazer, para iniciar esse culto, para juntos, em uma única voz louvarmos, nós vamos ler juntos o Salmo 19. Então eu convido quem puder ficar em pé. Nós vamos fazer essa leitura em uma única voz. Esse salmo muito bonito que vai falar da excelência da criação e da palavra de Deus. Então vamos ler todos juntos. Todos já encontraram? Vamos lá? Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discurso a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Ali pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói e percorre o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias falhas? Absolve-me das que são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grandes transgressões. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Oremos. Deus de amor, graça e compaixão, nos reunimos nessa manhã na tua presença porque cremos que só tu podes dar um rumo à nossa vida. Amém. Tu és, ó Deus, a nossa rocha e o nosso redentor. Nos permite, ó Deus, todas as vezes que nos reunimos, saímos restaurados e renovados da tua presença. Amém. Senhor, porque não há outro semelhante a ti, que criou os céus, a terra, que diz, ó Pai, dia após dia, que mostra através da beleza da criação a tua beleza, Pai. Quem o Senhor é, poderoso, soberano, onisciente, onipresente. Nós te bendizemos e adoramos, Pai. Te agradecemos porque o Senhor também nos deste a tua palavra, e ela é perfeita, e ela restaura em nós, Senhor Deus, a alegria da vida. Reunimos-nos, ó Pai, nessa manhã diante da tua face, porque cremos que nos enxerga, que nos carrega, que nos perdoa, que nos ilumina. Enxuga, Pai, as nossas lágrimas e nos convida para sermos seus discípulos e discípulas, Pai. Obrigada, Senhor. Dá-nos o teu Santo Espírito para que possamos, ó Deus, sermos acolhidos com fé e através dessa fé, Pai, sermos devotos de ti, da tua palavra, Pai. Por nosso Senhor Jesus Cristo nós oramos e te oferecemos, ó Pai, esse culto. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor. E pedimos, fala conosco também, Pai, através da tua palavra, dos cânticos, de tudo aquilo que o Senhor tem preparado nesse ajuntamento.
nós te adoramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Toda manhã, a gente sempre toda manhã, né? A gente está aqui toda manhã de domingo. Eu sempre convido os irmãos a um momento de silêncio. Hoje parece que está silencioso. Eu gostaria de convidar você nesse momento a ter um encontro pessoal, seu e Deus, um momento de silêncio. Provérbios 28 diz que quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Assim eu convido você, em um momento de silêncio, a pedir perdão, buscar pela misericórdia do Senhor, porque Ele nos ouve, em nome de Jesus. Depois de alguns momentos de silêncio, eu vou pedir para Elias fazer uma oração em voz alta. Senhor nosso Deus, Pai bondoso, misericordioso, nós colocamos a tua presença, nós que a tua bondade e misericórdia nos concedeu para te louvar e te adorar. Amém. Colocamos as nossas vidas na tua presença, os nossos erros, nossas falhas, os nossos pecados, e confiamos, Senhor, em ti, no sacrifício redentor, salvador, purificador de Jesus Cristo, através da fé que o Senhor mesmo nos deu, nos pediu perdão, confiados que o Senhor nos purifica de todo pecado. Amém. Muito obrigado por tudo e por esse momento, porque não cai um fio da nossa cabeça sem a sua permissão. Nós estamos aqui porque o Senhor nos trouxe. Te louvo, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra diz que feliz é aquela cujas maldades Deus perdoa, cujos pecados Ele apaga. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro, diz o salmista. Então eu te confessei o meu pecado e me escondi, e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti e tu perdoaste todos os meus pecados. É no sangue de Cristo Jesus derramado na cruz por nós que nós somos perdoados. E através da ressurreição dele que nós temos pleno acesso a Deus. E é por causa disso que nós cantamos e bendizemos louvores. E é isso que nós vamos fazer nesse momento. Eu chamo o Ministério de Louvor. Nós vamos louvar, nós vamos cantar e nós vamos bendizer o nosso maravilhoso e bom Deus. Pode ficar em pé no seu lugar. Senhor,
louvamos, Senhor, e te adoramos. Senhor, te quero. Vamos declarar agora.
Que alegria, Pai, colocar a nossa alma, colocar o nosso coração diante do Teu altar. Falar com Deus, que privilégio. Que gostoso, Pai, nessa calma, nessa hora, nessa oração, sentir os céus estão abertos e ouvir a voz daquele que nos criou, daquele pedaço, daquele vazio que nós temos no nosso coração, que é do tamanho certinho da Tua presença. Pai, muito obrigado pela obra remidora da nossa vida. Muito obrigado, Pai, pelo selo que nós temos, pela herança que nós recebemos, pela presença benfazeja do Espírito Santo de Deus no coração de cada um de nós. Abençoa conosco os nossos familiares. Muito obrigado, Pai. Recebe o louvor de cada um de nós, um aroma suave no Teu trono de graça. Muito obrigado, Pai. Nós oramos no nome de Jesus, nosso amado, amigo e Salvador. Amém. Irmãos, pode se assentar? Hoje nós vamos continuar a nossa série de mensagens em Atos dos Apóstolos. Eu vou ler o texto de Atos 9, do 17 ao 22. Na nova versão internacional, vou projetar aqui, mas você pode deixar a sua Bíblia aberta. Hoje, eu vou fazer um pouquinho diferente. Os irmãos estão acostumados aí com um sermão mais expositivo, me perdoe, mas hoje a gente vai ser meio temático. Porque a gente vai falar de uma pessoa e de uma vida em particular, e a gente vai usar muito mais hoje a Bíblia, vários textos em Atos, então se você quiser deixar aberto, mas eu vou projetar os textos. Hoje nós vamos falar sobre Paulo. Então a gente vai fazer uma biografia aqui e o que a vida dele tem para nós. Então nós vamos ler o finalzinho da conversão dele, Atos 9, do 17 ao 22, que diz assim: Ananias foi e encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo e a sua visão foi restaurada. Então ele se levantou, foi batizado e depois de comer recuperou as forças. Saulo permaneceu por alguns dias em Damasco com os discípulos. Logo começou a falar de Jesus nas sinagogas, dizendo: Ele é o Filho de Deus. Todos que o ouviam ficaram admirados. Não é esse o homem que causou tanta destruição entre os que invocavam o nome de Jesus em Jerusalém? Perguntavam. Não veio aqui para levá-los como prisioneiro aos principais sacerdotes? A pregação de Saulo tornou-se cada vez mais poderosa, pois ele deixava os judeus de Damasco perplexos, provando que Jesus é o Cristo. Palavras do Senhor. Vou trocar de microfone porque minha bateria está estranha. Eu gostaria de começar pensando com você sobre pessoas de verdade. Você conhece uma pessoa de verdade? Talvez você ache estranho isso que eu esteja falando para você, mas gente de carne e osso, de verruga, não aquela que a gente vê em capa de revista, mas gente como a gente, que tem defeito, sem máscara, e que ainda assim você continua admirando. Pessoas que você olha, que você se relaciona, que dão e recebem amor. A minha bateria ali arriou. Vamos ser honestos.
É muito difícil encontrar gente assim. Gente que você conhece os defeitos e continua admirando. Nilor Fernandes, desenhista, jornalista, bastante conhecido entre nós brasileiros, falecido em 2012, cunhou uma frase que reflete essa verdade. Ele diz: como são admiráveis as pessoas que nós não conhecemos bem. Como são admiráveis. Elas são admiráveis, mas à distância, né? Com toques e retoques, com máscara, com maquiagem, né? Quando a gente chega perto da gente, que retira a maquiagem, descobre os furos, que a gente enxerga a cicatriz, que a gente encara os pecados, as coisas ficam mais difíceis. Nós costumamos desistir dessas pessoas. Por quê? Primeiro, porque nós não sabemos amar de verdade. E segundo, porque nós ansiamos por pessoas de verdade, mas nós não percebemos isso. Nós queremos pessoas de verdade, mas pessoas que sejam transformadas, sejam diferenciadas. E é interessante que nós esperamos dos outros essas coisas, mas nós não buscamos que nós mesmos possamos mudar. Nós criamos expectativas, ficamos às vezes decepcionados porque essas expectativas não vão ser cumpridas, mas a gente não olha pra gente e pensa que a gente também pode mudar, né? E é interessante que Confúcio dizia: ainda não vi ninguém que ame a virtude tanto quanto ama a beleza do corpo. A gente gosta de beleza. Beleza faz parte da criação de Deus. Mas nós esperamos no outro virtude, a beleza do espírito, mas nós não nos esforçamos para que nós sejamos pessoas virtuosas. Nós focamos na beleza exterior, ralamos, fazemos dieta, né? Mas a gente esquece de uma coisa muito importante: a bênção de um caráter transformado. A bênção de um caráter transformado. Para o outro, virtude. Para nós, vaidade. Não sei se, espero que não, mas o fato é que muitas vezes nós andamos pela vida dessa forma. E o fato é que o mundo precisa desesperadamente de pessoas de verdade. De pessoas que tenham a virtude como meta de beleza. De gente transformada pela graça de Deus. Pela graça de Deus. E não que sejam apenas discursos, mas que sejam transformadas. Que vivam realmente um processo de se tornar cada vez mais parecida com Jesus, que nós chamamos de santificação. De pessoas que realmente queiram transformar o seu dia a dia, de fé em fé. Quando percebe que errou alguma coisa, é capaz de pedir perdão. E é interessante porque Paulo buscava viver isso. Em Filipenses 3,12 ele diz que não sou eu que estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo me conquistou. Você teve o seu caráter, a sua vida transformada para buscar ser parecido com Jesus. E segundo o apóstolo Paulo, pessoas de verdade não são perfeitas, mas pessoas que admitem que precisam da graça de Deus, da mesma graça que a salvou, né? Que vivem perseguindo a perfeição, mas não do corpo, mas a perfeição em Cristo. Olha para Cristo. Fala, eu quero ser cada dia um pouquinho mais parecido com Cristo. E são pessoas que são quebrantadas, amáveis, gente de fé. Mas afinal, que vida transformada é essa? Né? Pessoas de verdade são pessoas transformadas por Deus. É essa vida que nós estamos falando. E como essas pessoas são, graças a Deus, que a Bíblia está repleta de exemplo de vidas transformadas, que nos apontam o caminho para essa realidade nas nossas vidas. Porque às vezes a gente pode encontrar pessoas na nossa caminhada e no meio do caminho a gente se decepciona com elas, mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que pessoas de verdade também erram, também falham, também dão mancada, também brigam,
também decepcionam e se decepcionam. Então a gente começa a ver que viver de verdade é viver tendo Deus como meta e Jesus Cristo como meta de vida, mas entendendo que ao longo do caminho nós estamos sendo moldados. Deus está trabalhando em nós. E hoje eu chamo a atenção para a história da conversão de Paulo. Nós lemos aí o finalzinho. E nós vamos ver algumas características da vida transformada por Deus que nós podemos olhar na vida de Paulo, para nós olharmos para nós primeiramente. E eu gostaria de apontar 5 características. Paulo, primeiro, ele respondeu ao chamado de Cristo. Segundo, ele rompeu com o eu do passado. Terceiro, ele relacionou-se com a comunhão da igreja. 4, ele reconfigurou a mente pela palavra. E 5, ele reverberou o Evangelho de Cristo. Então, vamos lá, um ponto de cada vez. Deixa eu ver como que eu deixei aqui. Então, vamos falar da vida transformada que corresponde ao chamado de Cristo. Essa vida, então, transformada, ela é um fruto da conversão. Da pessoa que encontrou-se com Jesus, que realmente, assim, se viu pior, né? Se viu na pior situação, se viu o pior pecador, a pior pessoa, e foi transformada. O Wayne Grudem diz que conversão é a nossa resposta espontânea ao chamado do Evangelho, pelo qual sinceramente nos arrependemos dos nossos pecados e colocamos a confiança em Cristo para receber salvação. Então, a palavra conversão significa volta, né? O arrependimento. Isso a gente sabe bastante. A gente ouve muito isso quando a gente chega na igreja, né? Falar um novo convertido. Você vai fazer a classe de catecúmenos, né? Que nada mais é do que a classe dos convertidos, vai aprender sobre Cristo. E quando a gente lê, por exemplo, os relatos das viagens de Paulo, e aqui ainda vamos pensar Saulo, e aí é importante a gente lembrar que Saulo é o nome hebraico e Paulo o nome grego. Não é que ele teve o nome transformado na sua caminhada, não, é mais uma questão mesmo de etimologia para quem ele focava. Então aqui a gente tem um Saulo, ou seja, um judeu legítimo que está indo atrás de cristãos para acabar com eles. Era para isso que ele estava indo para Damasco. E aí, de repente, acontece o que a gente vê lá em Atos 9, o iniciozinho, por isso que eu falei para você ficar com sua Bíblia aí aberta, porque a gente vai ver o que acontece com Saulo nesse momento. Primeira coisa, no versículo 3, ele tem um contato com o Evangelho. Quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E essa luz confronta ele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E aí ele tem a sua conversão. Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: sou Jesus a quem você persegue. Agora levanta-te e entra na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviam uma voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego. Então conduziram ele pela mão até Damasco. E aí a gente tem depois então dessa conversão a consagração dele. Lá ele permaneceu cego por 3 dias e não comeu nem bebeu coisa alguma. Então a vida transformada é a que responde ao chamado de Cristo. Isso é, ao você ter esse contato com o Evangelho, lembra as boas novas de que nós somos pecadores, que Cristo morreu por nós, ressuscitou por nós, para que nós pudéssemos ter vida eterna. Nós vemos que ele é confrontado, ele se arrepende e ele deposita então a sua fé em Jesus. E aí a gente vê então o segundo ponto, que a vida transformada é a que rompe com o eu do passado. E aí nós vamos voltar nos primeiros 2 versículos aí do capítulo 9. Lucas resume como era a vida de Paulo antes da sua conversão, né? Deixa eu ver se está... Enquanto isso, enquanto o Evangelho se espalhava por Jerusalém e pela Judéia, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote. Pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres que ali encontrasse, levando-os como prisioneiro
a Jerusalém. Né? Se você observar aqui, você vai ver que Lucas já tinha mencionado Paulo 3 vezes, sempre como um feroz adversário de Cristo e da igreja. No capítulo 7, no capítulo 8, ele é citado 3 vezes como aquele que quer acabar com tudo. Em Atos 8:3, a gente lê o seguinte: Saulo, porém, procurava destruir a igreja. Né? Ia de casa em casa, arrastando para fora homens e mulheres para lançá-los à prisão. Ele não só não queria saber, mas como ele trabalhou contra. Né? É interessante porque João Calvino ele aponta que alguns dos termos que Lucas usa aqui para descrever Saulo antes da sua conversão parece ser propositalmente escolhido. Ele usa o termo que Saulo era um animal selvagem e feroz. Para a gente ter uma ideia, o verbo destruir aqui no original no grego, ele só tem essa ocorrência no Novo Testamento em Atos 8:3. Saulo, porém, procurava destruir a igreja, passar por cima. Como eu costumo ouvir, é aquela coisa do elefante no meio de uma cristaleira de cristal. É um negócio que você sabe que não vai dar certo. Então, em referência a essa destruição que Saulo causa à igreja, a gente poderia comparar o único texto bíblico que está lá em Salmo 80, verso 13, que fala que os javalis da floresta devoram a videira, animais selvagens se alimentam dela. Antes da conversão, Paulo, o Saulo de Tarso aqui, era um bicho. É isso que Lucas está dizendo, ele era um animal selvagem, né, que se alimentava da ira, do ódio, devorando a igreja. Aliás, era assim que os próprios crentes definiam Saulo. Então, para a gente ter uma ideia, tanto é que um pouquinho mais tarde, os cristãos de Damasco, aí no capítulo 9, no 21, diz que todos que o ouviam ficavam admirados. Não é esse homem que causou tanta destruição, no grego seria o referente a espancamento, é aquele que realmente machuca. Entre os que invocavam o nome do Senhor Jesus, que não é ele que veio para levar todo mundo preso. Então, para a gente ter uma ideia como uma vida transformada rompe com o eu do passado. Paulo, antes da conversão, era motivado pela ânsia de matar. Ele respirava, como o texto diz, ameaças de morte. Era alguém extremamente furioso. E aí depois, se a gente olhar lá no finalzinho, em Atos 26, quando ele testemunha para Agripa, ele mesmo fala no verso 11: muitas vezes providenciei que fossem castigados nas sinagogas, a fim de obrigá-los a blasfemar. Eu me opunha a eles com tanta violência que os perseguia até as cidades estrangeiras. Mas esse que falava ao rei não é mais a mesma pessoa. Ele tinha rompido o seu eu do passado, com essa pessoa violenta, estupefada, que quer morte, guerra a todo custo. E é interessante porque esse Paulo aqui, agora, é uma pessoa diferente, é uma pessoa transformada. É importante dizer, não é que ele virou bonzinho, agora ele é bonzinho. Não, ele agora, o foco dele é outra coisa. Ele rompeu com esse eu do passado e ele, tudo isso foi transformado dentro dele de tal forma que tudo isso acabou tornando-se assim, motivo de alegria e de bênção para as outras pessoas, porque quando ele diz que realmente ele é outra pessoa, lá em Gálatas 1:13 e do 22 ao 24, que eu pus aqui, ele diz assim, vocês sabem como eu era quando eu seguia a religião judaica, como perseguia com violência a igreja de Deus, não medi esforços para destruí-la. As igrejas em Cristo que estão na Judéia ainda não me conheciam pessoalmente, sabiam apenas o que as pessoas diziam. Aquele que nos perseguia agora anuncia a mesma fé que antes tentava destruir, e louvavam a Deus por minha casa. Paulo rompe, então agora ele é alguém restaurado, renovado, que usa a mesma persistência que ele tinha antes para seguir e destruir a igreja. Agora ele usa para quê? Para espalhar o evangelho.
para falar de Jesus, para anunciar Cristo onde ele ia. Então, não sei se vocês conseguem pegar o fio da meada. Ele foi transformado, não mudou quem ele era, mas aquilo dentro dele que ele fazia para destruir, agora ele faz para construir. Isso é maravilhoso. E a gente pode dizer então também que uma vida transformada relaciona-se na comunhão da igreja. Quem responde ao chamado de Cristo, quem se converte e rompe com o seu eu do passado, que está agora então andando em santificação, precisa da comunhão da igreja. Nem mesmo Paulo caminhou sozinho. Nós precisamos um do outro. Ele precisou da igreja para acolher ele, para cuidar dele, para batizar, para ser discipulado. Foi essa igreja que enviou ele para pregar. A gente vê muito, eu sou missionário. A igreja te enviou? Porque o que acontece com Paulo? Ele é enviado. A igreja manda. Então, e você tem para onde voltar. É aquela coisa que você vai para longe, mas você tem casa. Então, se você olhar, vê comigo Atos, o texto é um pouquinho maior, mas dá para a gente ter uma ideia. A gente vai ver aí, observar como é importante para aqueles que vão sendo salvos a vida em comunhão na Igreja de Cristo. E como ela requer que nós, que já somos convertidos, possamos receber as pessoas. Porque às vezes a gente pensa só naquele, precisa da igreja. Mas tem igreja que a pessoa chega e que o povo é tão chato, é tão ruim, que parece um clube social. Se você não tem os mesmos padrões que o nosso, você não entra. É importante nós olharmos que nós somos discípulos de Cristo e que nós precisamos estar também com o coração aberto para acolher aqueles que chegam. Porque eles vão ser diferentes de nós. Uns vão dar mais trabalho, outros vão dar menos. Mas olha aí, Atos 9, do 8 é um pouquinho longo, mas diz assim: Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos ele estava cego. Então o conduziram pela mão até Damasco. Lá ele permaneceu cego por 3 dias e não comeu nem bebeu coisa alguma. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. É o texto que nós lemos, né? O Senhor o chamou numa visão. Ananias? Sim, Senhor. Respondeu ele. O Senhor disse: vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte para um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando nesse momento. Mostrei numa visão um homem chamado Ananias chegando e impondo as mãos sobre ele, e para que voltasse a enxergar. Ananias, porém, respondeu: Senhor, ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo com o povo santo em Jerusalém. E ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam. Meu assessor, quer mesmo que eu vou lá? O Senhor, no entanto, disse: vá, pois Saulo é o instrumento que escolhi para levar a minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. E eu mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome. Ananias foi, encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo e sua visão foi restaurada. Então ele se levantou, foi batizado e depois de comer recuperou as forças. Saulo em Damasco e em Jerusalém permaneceu alguns dias, em Damasco com os discípulos. Irmão Saulo. Até literalmente, uns dias atrás, ele não era irmão coisa nenhuma. Às vezes a gente entra no ímpeto de julgar aquele que chega. Se a gente conhece, então, principalmente, vou dar um exemplo nosso, das meninas. Se você conhece aquela pessoa que faz essa aí, meu irmão, essa aí, você já sabe. Será que a gente tem o direito de fazer isso? Ananias questiona Deus. E Deus não vai. Então a gente precisa estar de braços abertos. E aí a gente vê que uma vida transformada
reconfigura a mente pela palavra. Porque essa aí, ou esse aqui, Saulo, vai ser transformado, vai ser reconfigurado. Quando a gente pega essa reconfiguração, é a linguagem mesmo dos computadores, né? A gente pode configurar uma máquina para fazer o que a gente precisa. Então Paulo, ele precisava repensar todo o seu conteúdo sobre o Antigo Testamento, tudo aquilo que ele acreditava até aquele momento, todas as suas verdades internas, todos os seus valores particulares precisavam agora ser transformados, reconfigurados à luz de Jesus de Nazaré, o Messias de Deus. E assim que é por pura providência divina, ele se retira para pensar sobre isso, sobre a palavra, sobre a direção do Espírito Santo. Em Atos 9, 23 diz que depois do tempo certo, ele procurou os apóstolos lá em Jerusalém para ter aprendizado, para ter crescimento. Então, a seguir, a gente observa uma sequência de fatos na vida de Paulo, não necessariamente em ordem cronológica, mas enquanto ele buscava reconfigurar a mente pela palavra, a gente vê que ele é enviado para o anonimato. Deixa eu pôr lá. A gente vê que Atos 22, 25 diz que a pregação de Saulo tornou-se cada vez mais poderosa, pois ele deixava os judeus de Damasco perplexos, provando que Jesus era Cristo. Depois de certo tempo, aí começou os judeus de Damasco conspirar para matar ele. Então, dia e noite, vigiava a porta da cidade com a intenção de assassiná-lo, mas ele foi informado desse plano. Então, durante a noite, alguns de seus discípulos baixaram pela muralha da cidade num grande cesto. Então, ele é enviado agora para o anonimato. Aquele que era conhecido como um grande perseguidor é obrigado a sair de Damasco escondido, porque senão quem ia morrer era ele. Depois a gente vê que ele é enviado para ter aulas no deserto. Gálatas 1, de 15 a 17 diz: contudo, ainda antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou por sua graça. Foi do agrado dele revelar seu Filho a mim, para que eu os anunciasse aos gentios. Quando isso aconteceu, não consultei ser humano algum, tampouco subi a Jerusalém para pedir conselho daqueles que eram apóstolos antes de mim. E, em vez disso, fui para a Arábia e depois voltei à cidade de Damasco. Ele teve aquele momento de sentar sozinho e reconfigurar, de se encontrar com Deus, de falar com Deus. E aí a gente vê que depois ele é enviado, sim, aí ele vai falar aos pés dos apóstolos. Gálatas 1, 18, 20. Então, passado 3 anos, fui a Jerusalém para conhecer Pedro, com quem permaneci 15 dias. O único outro apóstolo que vi naquela ocasião foi Tiago, irmão do Senhor. Afirmo diante de Deus que o que lhes escrevo não é mentira. E depois a gente vê que esse Paulo, depois de ter essa experiência, então, de ter que sair da cidade, de ter esse momento a sós com Deus no deserto, de estar com os apóstolos, ele é discipulado. Ele está debaixo dos cuidados do discipulador, que é o que a gente vê aí. Quando Paulo chegou a Jerusalém, ele tentou se encontrar com os discípulos, mas todos estavam com medo dele, pois não acreditavam que ele tivesse de fato se tornado discípulo. Também, né? Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhe contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho para Damasco e como lhe havia falado. Contou também que em Damasco Saulo havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Saulo permaneceu com os apóstolos e andava com eles por Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Então, em tudo isso, Paulo estava reconfigurando a sua mente pela palavra, pelo silêncio, pela solitude. Para quem a gente que caminha mais tempo, a gente sempre fala das disciplinas espirituais, eventualmente, então a gente vê que também com os textos dos profetas, com as palavras dos apóstolos, ele é discipulado por pessoas piedosas. Então, para reconfigurar a mente, não é da noite para o dia. Você vê que todo esse processo aqui durou muito tempo. Então, às vezes também a gente quer que a pessoa chegue e já se transforme, da água para o vinho. Pode acontecer? Pode. Mas cada um tem o seu tempo, tem o seu processo.
né? Essa reconfiguração vai variar de pessoa para pessoa. A gente tem aqui, por exemplo, em Saulo, um processo mais demorado. Ele tem esse encontro, essa conversão, mas a reconfiguração, Deus trabalha no coração dele, né? Então, a gente pode dizer também, então, para a gente pensar aí, a vida transformada reverbera a palavra de Deus. Então, a vida transformada é a que respondeu ao chamado de Cristo, que rompeu com o seu eu do passado, que se relaciona na comunhão da igreja, que se reconfigura a mente em Cristo e que finalmente reverbera a palavra de Deus. Saulo permaneceu alguns dias em Damasco com os discípulos, logo começou a falar de Jesus na sinagoga, dizendo: Ele é o Filho de Deus. Todos ouviam, admirados. Não é esse que causou tanta destruição entre os que invocavam o nome do Senhor? Né? A pregação de Paulo tornou-se cada vez mais poderosa. A gente precisa repetir os textos, porque às vezes a gente fica pensando aqui, mas a gente precisa ler com mais atenção. Dia e noite, né? Ele precisou sair da cidade, por quê? Porque ele começou agora a reverberar a palavra. A palavra começou a sair dele. Então, a forma corajosa, destemida com que Paulo prega o Evangelho em Damasco, testifica, mostra pra gente, e aos apóstolos amedrontados, que ele era uma pessoa transformada. Atos 9, 26 a 27, diz que quando Saulo chegou a Jerusalém, ele tentou se encontrar com os discípulos, mas todos estavam com medo dele, pois não acreditavam que ele tinha de fato se tornado discípulo. Então Bernabé intervém, né? Leva ele, conversa com todos, e aí a gente vê que Saulo prega mais uma vez corajosamente o nome de Deus. Então, desde o momento em que ele foi literalmente agarrado pela graça de Deus no caminho de Damasco, Paulo jamais deixou de reverberar a palavra. Ele seguiu com fé, esperança e amor, lançando fora todo medo, porque ele encontrou o amor, e o verdadeiro amor lança fora todo medo. Isso é maravilhoso. A gente vê que ele permanece então com os apóstolos que andavam com ele em Jerusalém. A gente vê que ele prega corajosamente, também que ele conversava e discutia com alguns judeus de fala grega, mas estes procuravam matá-lo. Agora ele passa de perseguidor a perseguido. Que transformação, que transformação. E tudo isso, em tudo isso, a igreja estava sendo abençoada. Então aquilo que ele foi chamado agora está acontecendo, né? A igreja tinha paz em toda a Judéia, Galileia e Samaria, fortalecendo à medida que andava no temor do Senhor e encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número. Então, para a gente pensar e guardar isso para a gente, nós precisamos de pessoas de verdade no mundo. Foi aquilo que eu comecei dizendo, de vidas transformadas por Deus. Que outros Paulos surjam entre nós, né? Que sejam transformados. Comentando a conversão de Saulo, John Stott escreveu: se perguntarmos o que causou a conversão de Saulo, só existe uma resposta possível. O que sobressai na narrativa é a graça soberana de Deus, através de Jesus Cristo. Saulo não se decidiu por Jesus, como poderíamos dizer. Pelo contrário, ele estava sendo perseguido por Cristo. É melhor dizer que Cristo se decidiu por ele e interveio na sua vida. E a evidência disso é inquestionável. Isso é maravilhoso. Jesus começou e completou a transformação na vida de Saulo. Jesus, o autor e consumidor da nossa fé, quando ele nos chama para essa salvação, para que a gente possa se arrepender e responder com fé, nós realmente rompemos com o nosso eu do passado, a gente busca comunhão com a igreja, a gente reformata a nossa mente, reconfigura a nossa mente e a gente passa a reverberar o Evangelho, que a gente possa realmente ter isso como meta de vida. Talvez você esteja em um desses itens ainda, e tudo bem, né? Cada um tem o seu
amadurece no seu tempo. Que a gente possa realmente buscar em Deus refúgio, direção, que a sua vida seja transformada por Jesus Cristo, assim como a de Paulo foi. Que no final a gente possa dizer como ele disse: completei a carreira. E que a gente possa realmente, ao responder o chamado de Cristo, ao romper com o passado, a relacionar-se com a igreja, a reconfigurar a nossa mente e reverberar o Evangelho, que a gente possa dar glórias a Deus. Que a gente possa bendizer e adorar o Senhor em tudo. Que a nossa vida seja um reflexo de louvor e adoração. E que a gente possa cantar, que a gente possa também declarar o amor do Cristo que também foi atrás da gente, como foi atrás de Paulo. Isso é maravilhoso. Ele nos escolheu porque Ele nos ama. E que a gente possa declarar o nosso amor também por Ele. Que nós fomos também transformados, restaurados em Cristo Jesus. Então vamos cantar isso, vamos louvar ao Senhor. Nós vamos, nesse momento, nós ainda estamos mantendo a segurança de não nos movimentarmos muito dentro do templo. Então, aquele que trouxe seus dízimos, ofertas, depois ao sair pode fazer o seu louvor e a sua adoração através de dízimos e as ofertas lá no gasofilácio, que está lá no fundo. Nesse momento que você coloca o seu coração diante de Deus e que você cante, que você entoie hinos de novo para o Senhor. Senhor, que a nossa adoração, nosso louvor seja um doce som para Ti, assim como a nossa vida é transformada, Senhor. Pai, nós que estamos aqui hoje e respondemos ao Teu chamado, que temos rompido dia após dia com o nosso eu do passado, Senhor. Obrigada porque nós podemos estar aqui nos relacionando como igreja. Pai, que a nossa mente possa dia após dia ser reconfigurada pela Tua palavra, Senhor. Porque é uma luta interior, há uma dificuldade muitas vezes nisso, Senhor. Para que nós possamos, ó Deus, reverberar o Evangelho. Que nós possamos falar da Tua graça que nos alcançou, Senhor. Pai, em voz alta e também quando nós podemos estar em silêncio, que a nossa vida seja adoração a Ti.
Ti. Não temos dúvida, Senhor, que o Senhor nos ouve, que sabe da nossa vida, da nossa mente, das nossas dificuldades, das nossas lutas. E nessa hora, Pai, nós colocamos diante de Ti, Senhor, cada uma que aqui está, Senhor. Pai, seja sobre cada uma, cada pessoa que aqui está, Senhor, cuidando, Pai. Não olha, Senhor, para os nossos pecados, porque no sangue de Cristo Jesus nós sabemos que eles são lavados. Olha para o nosso coração, nos dê força, nos dê novo ânimo, nos dê disposição para seguir em frente, Pai. Nós colocamos diante de Ti nessa hora também, Senhor, os pedidos da nossa comunidade, Pai. Clamamos a Ti pela saúde, pela vida e a recuperação do Rodrigo, do Luiz Antônio, Senhor, pela vida do reverendo Ricardo Bento, Senhor, que ainda está passando no hospital por dificuldades e essa noite teve uma piora. Pai, o Senhor é capaz de milagres, nós cremos, por isso visita, Senhor, o seu amado naquele leito de hospital. Restaura a sua saúde, Senhor. Pai, nós clamamos a Ti também pela vida dos nossos pastores, abençoa o reverendo Andrés, o reverendo Valdinei, as nossas igrejas mãe, Araraquara, Catedral Evangélica, Senhor, e fortalece, Pai, os nossos idosos, a Dona Laurinha, Dona Heloína, o seu Pedro, Senhor. Nós colocamos diante de Ti nessa hora, Pai, também a cidade de São Carlos, Pai. Em nome de Jesus, abençoa essa cidade, Pai. Clamamos a Ti, Senhor, pelo nosso estado, pelo nosso país, os seus governantes, Senhor. Dê sabedoria, dê entendimento, dê quebrantamento e temor ao Teu nome, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós também colocamos diante de Ti nesta hora as angústias do nosso coração, Senhor. Tudo aquilo que aqui nós não ousamos verbalizar, mas que o Senhor conhece muito bem. E tudo mais que precisamos e necessitamos, nós colocamos diante de Ti, através da oração que o Teu Filho Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor esteja à sua frente para te guiar, que o Senhor esteja atrás de você para te proteger. Que o Senhor esteja ao seu lado para caminhar contigo. Que o Senhor esteja embaixo de ti para que você não caia. Que o Senhor esteja dentro de você para te consolar. Que o Senhor esteja acima de ti com a tua poderosa mão para te abençoar. Portanto, que Deus te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo, hoje e sempre. Amém. Excede todo entendimento, seja sobre a sua vida. E que não se esquece que Ele é o doce som para nós. Que você possa dizer sempre que o ama. Que a sua semana seja abençoada em nome de Jesus.